Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com os hosts João Chobê. Fala, pessoal. E Vanessa Lima. Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos com um convidado super especial. Vou ler aqui a pequena bio dele, mas depois ele vai contar a história pra gente. Hoje vamos bater um papo com João Diniz, que atua no ramo de gastronomia e entretenimento há mais de 25 anos. Sócio fundador da rede Blá Blá Champanheria, Restaurante Bal, Ginqueria B e responsável pela criação de diversas outras marcas. Gente, é muita coisa. Já realizou grandes eventos no Morro da Urca, como a criação do Réveillon do Morro da Urca e muito mais. João, muito prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? E aí, pra gente começar, vou deixar você falar a sua história. Conta aí um resumo e quais iniciativas que você está envolvido hoje, porque vocês já viram que é muita coisa, né? Gente, obrigado pelo convite, foi um prazer, eu aceitei prontamente, como eu sempre faço quando eu sou convidado para alguma palestra, algum podcast, enfim, alguma mentoria. Eu acho muito bacana a gente estar dividindo, sim, porque quando a gente divide experiência, na verdade a gente aprende muito mais do que ensina, né? Exatamente. Mas é muito bacana, muito prazeroso e parabéns pelo canal que vocês criaram. Obrigado. Aí. Eu estou no programa número 30, né? Exatamente. Número 30. Isso aí, show de bola. Completando 30 anos de carreira que você falou. Olha só, gente, especial. É isso aí. Faltou o quê? Faltou um champanhe? Na próxima vez eu vou trazer um blá blá brute aqui pra gente comemorar. Pra gente comemorar. Mas então, esse ano, como a gente falou agora, 30 anos de carreira, um ano bacana, marcante para mim. Eu completo 50 anos de idade. Comecei muito novo empreendendo. E é uma paixão que eu tenho, né? Na verdade, é um dom. Eu acho que as pessoas nascem com alguns dons e eu tive esse dom do empreendedorismo, da criação, uma coisa que veio de dentro de mim. Não tem ninguém na minha família com essa característica. Eu tenho uma mãe médica, um pai arquiteto, irmãos engenheiros, e eu descambei para o empreendedorismo desde muito novo, né? E fui aprendendo sozinho, na verdade, não existe uma fórmula de bolo. Sim. E hoje o que eu tento compartilhar, eu acho que esses canais, todos os acessos que a gente tem para as pessoas que estão empreendendo ou que querem empreender são importantíssimos para a gente poder primeiro inspirar e depois ajudar também, minimizar, facilitar um pouco o caminho, que é um caminho muito árduo, né? E como eu falei, não tem receita de bolo. Então a gente aprende todo dia. Eu criei nesses 30 anos algumas dessas marcas que você colocou. A Rede Blá Blá hoje tem 11 anos, a gente faz 11 anos de sucesso na Barra da Tijuca, no Jardim Botânico, no Nova América e agora, primeira mão, vocês vão ficar sabendo, em Ipanema. Legal. Vamos estar abrindo aí depois do Carnaval. Verdade. Mais uma novidade aí, que eu vou trazer algumas novidades aqui exclusivas para vocês. E a gente tem também a Ginqueria B, que é uma casa de gin, uma casa especializada em gin. O Bal Restaurante Ipanema, que a gente está fazendo uma reforma, vamos reabrir logo depois do Carnaval também. Mas já tive outras marcas, como o Banana Jack, né? Legal. Que vocês falaram que já tiveram lá. Muito dinheiro lá. Estávamos contando aqui que a gente era cliente frequente, porque a gente morava muito perto ali em Copacabana, a gente só subia a rua, então era assim, quase todo final de semana a gente estava lá, gente. Legal. E é bacana, porque a gente criou o chopp de banana, né? Era uma coisa diferente. Tive a oficina do Guaraná também em Búzios, onde é hoje o Fishbone, na Praia de Jeribá. Legal. Criei isso em 97, enfim. Tive uma boate chamada The House no Leblon, Approach na Barra. Já tem algumas casas aí bem bacanas, assim, que marcaram época. E é bacana que a gente fez quando cruza com algumas pessoas e eles falam assim, pô, conheci minha namorada lá, casei no seu restaurante. Então, assim, é muito bacana que a gente faz parte. A vida, parte da vida. A gente acaba fazendo parte, né? Dizem que o restaurante é a segunda casa das pessoas, né? Então você vê, vocês viviam ali próximo e acabavam frequentando, né? Semanalmente. Então é muito bacana. Eu acho que você, para trabalhar principalmente com gastronomia, você tem que gostar de receber as pessoas, né? E ter esse entendimento de experiência, né? Você vende, a gente não vende comida, a gente vende experiência, que é o entendimento total do atendimento, da gastronomia, da apresentação, do preço, do ponto, da forma com que você se comunica. Então, são coisas que a gente tem que ir pregando, né? A partir do passar do tempo, para as pessoas começarem a entender que você vende, você não é um produto, você está dentro de um contexto. E ontem eu escutei uma frase muito bacana, até já dividi com vocês, porque a gente tem que pensar um negócio não nos últimos 5 anos, né? Como é que o Blá Blá foi nos últimos 5 anos, né? Eu cresci profissionalmente.
Na verdade, o que eu tenho que me preocupar é com os próximos 5 anos. Para saber se eu vou continuar conectado com o mercado. Se o que eu estou fazendo hoje vai continuar me linkando com o mercado, se eu estou entendendo os sinais para o mercado, para onde o mercado está caminhando, para eu poder preparar o meu produto. Porque o que passou é bacana, mas o que interessa é você se manter e perpetuar. Né? Então, são alguns mindsets que eu gosto de dividir. Criei um projeto agora chamado Mente de Líder 360, que está disponível no Instagram. Legal. E eu estou criando uma grande plataforma onde eu vou estar falando sobre mindset de liderança, da necessidade das pessoas entenderem a importância de você ter uma cabeça de líder, você ter uma cabeça visionária, porque isso te ajuda muito, não só como empreendedor, mas também como colaborador. A gente vai ter uma agência de empregos que eu estou trazendo, o Instituto João Diniz, que é um projeto que eu tenho de capacitação profissional gratuita para as pessoas que não têm emprego. Eu estou levando para dentro dessa plataforma. Uma agência de empregos também que linka o mercado de trabalho, as pessoas que não têm emprego também gratuita. Isso tudo eu desenvolvi na pandemia, quando teve aquele grande boom do desemprego. Né? E dali tiveram alguns movimentos muito significativos na minha vida, onde eu acabei vindo para a política como candidato a deputado federal. Fiz 16 mil votos. Era uma coisa totalmente impensada na minha vida. Eu estar adentrando a carreira política, porque eu sempre me entendi como empresário, como empreendedor. E eu vi a necessidade da gente ter representantes, pessoas com um entendimento que gestão pública é gestão. Né? E muitas vezes quem está sentado ali naquela cadeira não entende de gestão. Né? Gestão de pessoas, gestão de empresas. Né? Eu digo que o Rio de Janeiro é uma grande empresa e a gente precisa estar oferecendo experiência para os moradores, para os turistas, para que a gente possa ter qualidade de vida. Então, dali veio esse movimento de eu entender a minha necessidade de estar trazendo a minha experiência do privado para dentro do público, e criei a agência de emprego porque eu sempre tive muita conexão com a mão de obra, né, com os trabalhadores, e eles me pediam emprego, e eu também tenho uma grande conhecimento. Eu faço parte da Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, sou conselheiro, mas independente, assim, eu sempre tive uma relação muito boa com empresários. Então eu criei um canal muito simples, que as pessoas se cadastram no WhatsApp. Legal. E eu linko, eu vou para o mercado dizendo que eu tenho tantas pessoas lá desempregadas, e donos de restaurante, de padaria, de farmácia, enfim, de qualquer tipo de, né? de empresa. Com as oportunidades. Eu boto a vaga de emprego e as pessoas entram em contato diretamente. E aí até brincaram, eu tive na Gardênia Cavalcante na Bandeirantes, ela falou assim: você é o Tinder do emprego. Né? Porque, na verdade, a gente linka as contas. Linka as contas. E é bacana, a gente recolocou mais de 5 mil pessoas com esse movimento nesses últimos 3 anos. Foi muito bacana, é muito prazeroso você poder estar usando a sua experiência, a sua leitura. Né? E eu também sou um cara muito objetivo, né, para resolver problema. Né? Assim, então, eu pego um problema e eu não faço o projeto. Igual vocês fizeram, faz o podcast e aí vai ajustando, porque às vezes o que você pensa não é, você entende que existe uma demanda que você não tinha entendido, e só na prática você vai conseguir resolver aquilo ali. E é se adaptar também rápido, né? Para também não deixar passar o tempo. E aí foi muito bacana. Tô falando muito, né? Não, é isso. O programa é para você falar mesmo. É isso aí. Que trajetória legal, né? Sim. Exatamente. Não, e pensando assim, de impacto. 30 anos, né? Vai fazer 30 anos que você é empreendedora. Então, assim, quantas mudanças, né, você já acompanhou no mercado de gastronomia ou nas áreas que você atuou? Porque, como você está falando, os próximos 5 anos são muito importantes, né? Porque mudou muito. Eu acho que você, com certeza, em 30 anos, você viu grandes transformações. Aí você tinha o Banana Jack, que já era uma pegada meio... Hoje a gente vê muito esse conceito de ser instagramável, né? Das pessoas pensarem na experiência. Não é só a comida, não é só a bebida. Você tem também que entregar para as pessoas essa experiência. Então eu vejo que naquela época você já entregava um chopp de banana, uma decoração diferente. Então você já estava ali à frente. Brincadeiras, tinha o gorila lá. Então... O gorila, na verdade, veio dar uma inspiração dos gorilas da minha filha, né? Minha filha tinha acabado de nascer. E eu sempre gostei muito de gorila, então ela tinha gorilas no berço. E aí eu pensando no nome da casa, né? Eu gosto muito de criar marca, né? De criar aquele storytelling, de você entender
O que eu digo é o seguinte, um restaurante, uma empresa, eu acho que ela é uma grande história, né? Então ela precisa ter começo, meio e fim, ela precisa ter os encantamentos, ter as particularidades dela, ter os atores principais, os coadjuvantes. E ali eu elegi o Gorila, eu criei uma marca com uma pegada americana, mas também com um pé no Brasil, né? Com uma coisa tropical. E na época eu trabalhava na Slávia com o Jorge Renato, né? O Jorge Renato trabalhava lá e eu sempre trabalhei também muito ligado à Noite do Rio, então eu fazia toda a parte de curadoria, de promoters, de DJs, e eu conheci um cervejeiro mestre chamado André Notaf, ficamos muito amigos e quando eu fui montar a casa, ele brincando comigo, eu falei do nome, ele falou, cara, por que você não faz um chopp de banana? Aí eu achei que ele estava brincando, né? Aí ele falou, não, vou te convidar. Ele tinha uma micro cervejaria ali em Vargem Pequena. Resumindo, eu tive lá com ele, eu entendi que chopp é uma alquimia, né? Você transforma o chopp com o amargor que você quer. Na época ainda não tinha tantas opções, né? Vamos ter hoje em dia. Mas ali era um Pilsen, mas eu queria ter uma pegada leve, eu queria fazer um chopp feminino, eu queria um chopp sem aquele amargor do chopp. E a banana deu toque, era um aroma de banana que a gente usava. E acabou que virou a bola da Veja, né? Já tomei muito. Saiu na Veja, capa da Veja Rio, da época. Já estava bem atual naquela... a gente já estava falando de cerveja artesanal há 22 anos atrás, né? E aí tinha a decoração dos gorilas, a gente contratou uma agência de marketing que pegava quadros americanos e adaptava com gorilas. Eu queria aquela arquitetura também americana, então eu tive que buscar aquele telhado chamado shingles, é uma telha que você usa, aquela frente de escama de peixe. Então é tudo muito pensado para você poder encantar. Na verdade, o meu sonho é encantar sempre os clientes, né? Muito legal. Fazendo com que ele olhe e fale assim, uau, né? Uau é aquela expressão americana, né? Que eu acho que a gente, como empreendedor, a gente sempre tem que fazer, né? Buscar o uau, né? Aquela surpreender. E nesses 30 anos empreendendo e passando por tantas mudanças, qual foi, assim, aquela mudança que mais te impactou, a mais difícil, assim, dentro dos negócios, falando, ou pessoalmente? Eu acho que foi a pandemia, né? Eu acho que a pandemia, ela foi um tsunami, né? Eu acho que, na verdade, eu tenho um livro não, na verdade, um pequeno vídeo que eu até aconselho todo mundo ver, se chama Jeito Harvard de Ser Feliz, que é muito bacana. Quem puder ver um videozinho curto de 6 minutos, que, na verdade, a Universidade de Harvard desenvolveu um curso dentro da Universidade de Psicologia que fala da forma de você trabalhar o seu cérebro sempre para ver as coisas positivas. Tá? Então, o Mente de Líder, ele passa muito por aí. Eu acho que o entendimento da vida da gente é a gente que faz. Então, qualquer movimento que aconteça na nossa vida, cabe a gente entender se aquilo ali é bom, se aquilo ali é ruim, qual o proveito que a gente vai tirar. Então, o nome disso é cair para cima. Né? Então, assim, é você usar as coisas ruins, né, consideradas ruins, é só uma forma de você entender se é ruim ou não. Eu acho que a pandemia ela esticou essa corda, né, porque tirou todo mundo da zona de conforto. A gente teve que repensar negócios, repensar. O podcast veio provavelmente, né, esse boom veio da pandemia, porque a gente precisou se comunicar com as pessoas através do audiovisual. As mentorias, enfim, uma série de movimentos. Vários movimentos. Né? O delivery. Exatamente. Então você tem, eu acho que assim, dentro dos meus 30 anos, eu tive outras pancadas, como a Lei Seca, por exemplo, né, que eu acho muito positiva, mas ela também ressignificou um pouco o mercado da gente. Ela setorizou, porque antigamente eu tinha uma casa na época da pandemia, eu tinha a The House no Leblon, que era uma boate. E o meu público do Leblon, ele vinha de Niterói, vinha da Tijuca. Agora fechou. E aí você começou a falar com a sua comunidade. Então, obviamente que os negócios tiveram que se readaptar, não existia ainda o Uber, a cultura das pessoas saírem, né, de Uber ou não saírem de carro. Então, durante os 30 anos, aconteceram alguns movimentos, eu citei 2 aí bem marcantes, mas... Você tem crises, a gente no Rio de Janeiro ainda tem um tempero a mais. A gente tem um tempero a mais, então eu acho que o mais importante é você sempre estar muito antenado, como eu falei, no que vai acontecer
e umas rápidas mudanças. Você tem que estar se readaptando. Assim, sobrevive quem se readapta rápido. Porque às vezes se você perder o time, você não fizer uma gestão de crise, você não entender se você tem que dar um passinho para trás, para dar 2 para frente, você entender que de repente é melhor você fechar um negócio, vender como eu fiz na The House. Meus sócios insistiam para, não, vamos manter. Eu falei, não, vamos vender. Não, eu falei assim, vamos vender, a gente entende, depois a gente abre o outro. Exato. A hora de você parar, muitas vezes, é importante. Sim, né? A hora de você pular o navio que está começando a afundar. Tem horas que você vai conseguir tirar a água do navio e fazer ele seguir. Tem horas que você fala, cara, não vai dar, vamos sair ainda seco, pega o bote, entendeu? Vende o negócio, sai com uma reserva, espera passar a tempestade, vai no porto, monta outro navio e começa de novo. Então, você tem que ter essa leitura, porque não é um filho, né? Por mais que a gente tenha carinho pelos negócios da gente, a gente tem que entender que chega uma hora que às vezes ele para de conectar. Então você vai ajustando e tem uma hora que ele não tem mais liga. Então assim, eu já tive várias marcas durante esse tempo todo, muitas delas porque eu senti que elas não estavam conectando mais com o mercado, que elas perderam o link e que talvez seria mais desgastante eu arrumar elas do que eu criar uma marca nova. Sim. Então, você tem que ter essa leitura. Eu até usei outro dia o exemplo do Ricardo Amaral, que é um dos maiores empresários da Noite do Rio, se não o maior, onde ele, no mesmo ponto, ele faz 6 empresas. Né? Onde ele tinha, não sei se é da época de vocês, ele tinha ali na Lagoa Papagaio, depois virou Resumo da Ópera, depois virou Trash, depois virou Meli Melô, Sky Lounge e Boate Praia. Ou seja, no mesmo ponto, com o mesmo nicho, que era entretenimento noturno, era uma boate, ele fez 6 marcas. É a praia da minha época. Boate praia eu conheço. É isso, Prainha, então. praia, isso aí, perfeito. Então, todas elas no mesmo lugar, com o mesmo perfil de boate, de balada, só que com nomes, com marcas, com movimentos, com músicas e decorações completamente diferentes. Né? Mas provavelmente o mesmo CNPJ. Então, na verdade, ele mudou a frente, ele trocou a roupa do corpo. Né? Então, conseguiu se reinventar. É o que eu falo, empreendedorismo é igual roupa. Hoje essa roupa está na moda, amanhã, de repente, vou olhar e falar, nossa, que coisa cafona. Né? Então, você tem que estar linkado com o mercado. Então, acho que esse é o grande segredo do empreendedorismo. Isso é muito importante. A gente fala direto, porque tem muito empreendedor que não quer desapegar ali, né? Vai no negócio até morrer e perde esse time. Principalmente em gastronomia, a gente vê restaurante, não tinha nem fluxo de caixa para aguentar 2 meses fechado. Então, assim, se não se adaptasse rápido, o que aconteceu com muita gente, né? Que morreu. Mas falando lá do teu início, assim... Você sempre trabalhou ou quis trabalhar com gastronomia e entretenimento? Ou você já fez outras coisas e caiu de paraquedas ali? Como é que foi essa tua jornada até chegar ali no... Eu sou raiz, eu sou aquele cara. Eu acho que se eu não fosse empreendedor desse segmento, talvez eu fosse atleta, né? Que é outra grande paixão que eu tenho. Eu treino jiu-jitsu, sempre fui muito ligado a esporte. Mas eu sempre quis... Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa... uma das coisas que eu falo nas palestras e mentorias, eu estou dando um curso para o pessoal da Marinha agora, muito bacana, me chamaram da Marinha do Brasil, para ajudar a conectar os meninos que saem da Marinha para o mercado de trabalho. Né? E eu fui dar uma palestra esses dias agora para 400 meninos, né, de 18, 19 anos, e eu falei isso para eles, falei o seguinte, vocês têm que entender qual é a essência do amor que vocês têm, não por um negócio, por um movimento. E aí vocês precisam transformar esse movimento em dinheiro. Vocês têm que monetizar a paixão que vocês têm. Então, o cara é um artista. Ele pode ser desenhista, ele pode ser pintor, ele pode ser escultor, ele pode ser grafiteiro. Ou seja, ele tem uma paixão pela arte. Então, ele precisa entender de que forma que o mercado paga mais, o mercado dele, né? Porque se você for para Nova York, você tem um movimento. Se você for para São Paulo, você tem outro. Então é importante você também ter essa leitura comercial para saber o seguinte, a minha paixão, ela consegue ser transformada na maior quantidade de dinheiro com que tipo de movimento? Então eu acho que esse é o principal. Agora, você tem que amar aquilo que você faz. Certeza. Se você não amar aquilo que você faz, você nunca vai ser bom. Se você não for bom, você não vai monetizar. E a vida é sobre dinheiro e paixão, os dois. Então, eu falei para eles o seguinte, eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de comer fora, eu sempre gostei de entretenimento. Então, e eu era uma pessoa que tinha um grande network. Né? Eu nunca fui o cara mais brilhante no colégio,
E hoje eu entendo por quê, porque eu tenho um déficit de atenção, eu sou TDAH, e hoje existe né, você consegue fazer essa leitura, mas na minha época de colégio não. Então eu era o cara que não prestava atenção, que era expulso de sala, que foi expulso de 3 colégios, que tomava pau direto porque eu não conseguia expressar a minha inteligência da forma com que o mercado entende que se você for um cara que lembra de tudo e decorar, você não precisa ter inteligência, né? Você não precisa ter o QI para você poder prosperar dentro daquele movimento que a gente tem dos colégios. Que eu acho que também tem que ser falado isso. Hoje em dia você já tem alguns colégios adaptados. Com né? certeza. Mas eu tinha muita paixão, tinha muito network. E aí eu comecei a entender de que forma que eu podia transformar o meu network, o meu prazer em gastronomia, o meu prazer em entretenimento em dinheiro. E eu comecei a criar eventos, comecei a fazer festas. Legal. Então eu alugava uma casa no Recreio, ia na Cadeg, comprava uma mesa de várias frutas, ia no Macro, comprava bebida ali, fomês, cerveja e tal. Meu irmão estava fazendo designer, eu criava umas filipetinhas em casa, né? Ia para a PUC, cortava ali no mimeógrafo, não tinha... E tinha uma série de amigos que iam para a rua e eu falava, o DJ era um amigo meu, a galera da segurança fazia jiu-jitsu comigo na academia, então era uma Pegava forma. os caras fortes lá. E mais do que forte, era o cara que nem deixava o outro brigar porque conhecia, então não, é o que eu falo, o bom segurança não é o forte, é o cara que desenrola e não deixa ter um problema. Boa. Então assim, eu criei esse movimento e virou uma bomba atômica, assim, eu conseguia entender o que o meu público, né, que era o público, que também é importante você saber qual é o seu público-alvo, o que ele queria, qual era a dor. Né? Ontem eu estava falando isso. O empresário, ele vende o remédio para a dor dos outros. Então eu falei, cara, que tipo de noite, de balada, de música, de espaço, de preço e de formato de balada que as pessoas gostariam? E aí criei, na época, eram festas de open bar, né? Bebida liberada. Show. Tinha uma mesa de fruta, mesa de pães e tudo, um ponto bacana. Estamos falando de que ano isso? Só pra galera se situar aí. Estamos falando da época que a galera não era nascida. Olha, isso aí foi 90 e... Cara, a Oficina do Guaraná eu montei em 97, em Búzios. Foi de antes, cara. Isso aí deve ser 95. 95. 95, 93. Eu tinha 3 anos, né? Geração Z que tá assistindo aí, você não era nascido ainda. Mas, cara, não é nada de diferente do que tem hoje, só que não tinha esse profissionalismo, porque hoje, como você tem a internet, por mais precoce que o cara comece a trabalhar, hoje ele tem mais acesso à informação. Né? Então, assim, a minha época era meio jurássico, né? Então, assim, a Filipeta era, como eu falei, panfletagem, eu ia com a minha equipe na praia, você não tinha rede social. Então, eu tinha que estar em todos os pontos o tempo todo. Né? Eu tinha que estar na porta da faculdade, eu tinha que estar no pico da praia, na praia do PP, no Country, no Posto 9, eu tinha que estar no Baixo Gávea com a minha equipe. Eu tinha um carro que entrava com as meninas, a galera saía, eu mandava fazer aquela camiseta ali no centro da cidade com a logo da festa, e vinha e pegava a galera formadora de opinião, o teu é VIP, o teu é VIP, o teu é VIP, que tinham as pessoas que vendiam o convite para mim, fazia parceria, vendeu 10, você ganha o seu, tinha algumas lojas de grife, né? A Osklen começando, já vendi convite na Osklen. Então, assim, era bacana porque... Os pontos de venda, né? Botar pontos de venda, Barra Shopping, Rio Sul, porque você não tinha tanto acesso, né? Não tinha entrega de delivery. Comprar o ingresso online, não esquece. Anuncia aqui online, não tinha Então, assim, e bombou. Então, eu comecei a ganhar muito dinheiro, muito novo, né? E minha mãe olhava pra minha cara e falava assim, o que você tá fazendo? O que você tá vendendo? O que você tá fazendo, cara? Tá meio estranho. Não, e é curioso, porque o irmão engenheiro, o cara nota 11 no colégio, né? Aquele cara... E eu era o cara que dentro dos padrões normais não teria nenhum tipo de sucesso, né? Então eu falo isso porque é o que eu falo assim, muitas vezes vem o João hoje, bem sucedido, empresário, várias casas, mas assim, eu já apanhei muito e também já fui muito desacreditado pelo meu perfil, né? O cara gente boa e tudo mais, eu falei, esse cara vai ser aquele cara, não vai dar nada. Mas sempre fui muito trabalhador e sempre fui muito atento aos mercados, aos sinais, né? O que o público quer.
Aí daqui a pouco vinha o hip hop. Aí eu tinha que fazer uma festa de hip hop. Daqui a pouco começou a música eletrônica. Aí você já tem que mudar um pouco o perfil da Filipeta. Você tem que mudar, obviamente, a atração. Você tem que mudar o público. Você tem que mudar o ponto, o local. Então, aí não é mais mesa de fruta. Aí você já faz um outro... Então, se você não conectar, você acaba se perdendo pelo caminho. Então, isso eu acho que é o grande diferencial. Você tem que entender qual é o remédio que você tem para a dor daquelas pessoas, para suprir, né, a necessidade. Perfeito. Então foi... E daí vieram os restaurantes. E aí eu vinha evento, montando os eventos, fazendo dinheiro com o evento, montando restaurante. Comecei com uma pequena loja de suco em Ipanema, chamada Puro Suco, porque eu fazia jiu-jitsu, era o bom do jiu-jitsu, a galera queria, né, geração saúde, sair da academia, tomar um açaí. Fui para Arraial da Ajuda em 95, vi aquela parada do Parracho toda, não sei se vocês já foram para Arraial da Ajuda. Já. Isso em 95, assim, tinha lamberóbica, então eu era amigo do mestre Marcão, do Dance, a galera. Então, cara, eu falei, pô, eu vou levar isso para Búzios, porque era um point, assim, Jeribá, era um point e não tinha nada, nenhum sunset, né, que era a pegada ali do Arraial da Ajuda. E aí eu montei a oficina do Guaraná, que era a gastronomia ligada à saúde, que era aquela época também do jiu-jitsu. Não entendia nada de cozinha, trouxe o Pato, que era um argentino, que tinha um restaurante no shopping número 1, no centro. Falei, Pato, tu vai ser meu sócio, a cozinha toda tua, o bar eu me garanto, o açaí eu me garanto, o entretenimento eu me garanto e você toma conta da cozinha. Então ele tinha um percentual, era meu sócio, aprendi com ele, obviamente, né, porque a gente tinha uma gastronomia de frutos do mar. Então ficamos lá 2 anos e arrebentou, foi um sucesso absoluto. E depois virou o Fishbone, né? O próprio dono do ponto retomou a marca, né? E criou o Fishbone, que está até hoje. E aí eu vim montando Banana Jack, Oficina do Guaraná, The House, Blá Blá Champanheria, Genqueria B, Blancara, enfim. E aí você vai entendendo que também a Zona Sul fala de uma língua, a Barra da Tijuca fala de outra língua, a Zona Norte fala de outra língua. Então, dentro do mesmo segmento, você tem detalhes que são significativos. Restaurante. Zona Sul, você pode ter uma mesa, um exemplo, de 50 por 50. Na Barra, se você não tiver mesa de 80 por 80, as pessoas não vão ter o restaurante. Caramba. Então, são hábitos, né? Outra provocação que eu falo é o seguinte. Quando você fala de comida, você tem que fazer uma leitura seguinte. De 0 a 6 anos, o teu público morou aonde? Aquela memória afetiva, isso é psicologia. Se você se sente bem ou não com a nossa idade, né? A minha é mais velha. Mas a gente tem lembranças muito marcantes de 0 a 6. Então, o cara que foi criado em Ipanema de 0 a 6, ele tinha um tipo de acesso, de cultura, de diferente do cara que nasceu em São Gonçalo. Né? E não é porque é dinheiro ou não, é porque são hábitos familiares. Então, isso, cara, é uma coisa que é muito importante, que as pessoas carregam isso para ela. Então, onde ele vai comprar um apartamento quando ele tiver grana, ele vai para um lugar que ele se sinta mais à vontade. O restaurante que ele vai buscar, o tamanho da mesa, ele pode não perceber, mas ele quer uma mesa talvez que tenha mais a ver com a mesa que ele comia na infância dele, o sabor da comida, o cheiro, o ambiente. Né? Obviamente que as pessoas elas evoluem, né? Mas tem muitas características marcantes que ficam, cara. Então isso vai servir para o resto da vida. Então você tem que ter essa leitura também. Isso aí eu já estou indo um pouco mais, mas é importante dividir porque... Comportamento humano, né? Exatamente. Os negócios são feitos por pessoas e para pessoas, né? Então você precisa entender de pessoas. Seja lá o negócio que você vai abrir, vai ser feito para pessoas. Então, você precisa entender como é que é o comportamento dessas pessoas em relação ao seu produto, se você está entregando para o público certo, né? Então, gente, você fala muito de liderança, estou encantada. Muito bom. Porque na associação, a gente é conselheiro e o Pedro fala muito lá, nosso presidente, de você não é só falar de negócio, fazer negócios, é você formar líderes. Nós estamos precisando de bons líderes no mundo, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil. Nós estamos carentes de bons líderes, de pessoas que saibam liderar as pessoas, que saibam, a vida delas seja um exemplo, né? Então, tudo que elas fazem, ele comunica uma boa liderança. Então, sensacional. Bacana, obrigado. E vamos pegar o gancho e já vamos falar do seu projeto. Do Instituto, né? Bora falar do Instituto. Então, o Instituto João Diniz, eu criei ele sem nenhum tipo de apoio do governo, enfim. E eu quis também mostrar para as pessoas, porque a gente sempre tem aquele pensamento assim,
quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou criar um instituto. Quando eu ficar rico, eu vou ajudar as pessoas. E a gente tem que entender que você ajuda a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E do tamanho da ajuda que você pode dar. Então, talvez você não consiga montar um instituto Ronaldinho, né? O Cristiano Ronaldo. Mas já está impactando muita gente. Mas, cara, quando você tem o caminho, eu tinha as pessoas desempregadas que me procuravam. Eu tenho um network muito bacana com donos de empresa. O que eu fiz? Eu falei, cara, é minha obrigação linkar essas pessoas. Como é que eu faço isso? Eu tenho a Rede Globo na mão? Não tenho a Rede Globo e nem vou ter. Eu tenho o quê? Eu tenho as minhas redes sociais, que eu vou colocar e vou pedir para todo mundo divulgar, porque é uma coisa que vai ajudar todo mundo, inclusive eles vão divulgar. E a gente teve um banco de dados gigantescos, onde eu criei grupos de WhatsApp. O grupo enchia, eu criava um outro. O grupo enchia, eu criava outro. Então, assim, eu mostrei isso na Secretaria de Trabalho para o secretário, ele ficou impressionado. Ele falou, cara, eu estou chocado. Ele falou, mas quem fez isso? Eu falei, eu. Ele falou, quem opera? Eu falei, eu. Me tira um tempo? Tira, mas eu estou ajudando as pessoas, sabe? Eu acho que é um dever que a gente tem. E aí, a gente conseguiu conectar, mas muita gente vinha em mim dos grupos e eu falava, pô, seu João, eu vou na entrevista e eu não sei fazer nada. Eu faço a entrevista e eu não consigo um emprego porque eu não tenho experiência. E aí eu falei, cara, então a gente agora vai capacitar essa galera. E aí criei um Instituto João Diniz. Aí, pô, você tem um instituto? Não, é dentro do meu restaurante. Porque lá eu não preciso pagar aluguel. Eu já tenho uma estrutura de restaurante. E aí criei os cursos que mais absorvem mão de obra. Né? O setor de gastronomia hoje, ele é responsável por 68% da mão de obra absorvida no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade que ela tem o que eu chamo de indústria limpa, que é o comércio e o turismo. Então, é o forte, é o que é considerado o primeiro emprego. É um emprego que mais absorve, porque o cara com nenhuma grande técnica consegue ser absorvido. Então, e é o metro quadrado, isso vale para o mundo todo, tá? O setor de gastronomia é o metro quadrado que mais emprega no planeta. Então, às vezes você tem uma loja de roupa com 200 metros quadrados, você entra numa, sei lá, um Mr. Cat. E você tem ali 3 vendedores, uma caixa, um estoquista, um gerente. Você tem ali 5 pessoas. Se você entrar num restaurante desse mesmo tamanho, você tem pelo menos 3 a 4 vezes mais funcionários por metro quadrado. Porque você precisa ter o garçom, você precisa ter o cumim, o barman, o sushi man, o cozinheiro, o estoquista, o administrador. Compras, tudo, né? Tudo. Então você tem a recepcionista. Então você tem um número maior de pessoas que precisam estar atendendo aquele tipo de negócio. Então, como é o que eu entendo e o que eu faço de forma natural há 30 anos, eu criei os cursos de garçom e garçonete, barman, ajudante de sushi, ajudante de cozinha, serviço avançado do vinho, gerência e liderança e Excel. Foi um curso que eu criei dentro de restaurante. Sensacional. Cursos rápidos também, porque o cara que está desempregado, ele está com fome. De graça para a galera? De graça, 100% gratuito. A gente faz 3 aulas de 6 horas, então geralmente é segunda, terça e quarta. Eu marco geralmente 9 da manhã, vai de 9 a meio-dia, e a gente oferece um lanche ali para a turma que chega lá com fome, e depois vai de meio-dia e meia até as 2h30, 3 horas da tarde. Eu participo das aulas. Eu tenho professores também que eu trago. Então, a gente tem uma aula comportamental, que é a primeira aula onde juntam todas as turmas, e onde eu falo coisas sobre liderança, não como liderança, mas eu falo sobre a importância deles entenderem que forma que eles precisam se comportar no mercado de trabalho para eles conseguirem, primeiro, ser absorvidos e depois se manterem empregados. Ou seja, a gente ensina a fazer currículo, a gente ensina a participar de uma entrevista de emprego, a gente ensina qual é a visão que um empresário tem de um colaborador, o que é você representar uma marca, o que é você se relacionar com os seus companheiros de trabalho, com o seu patrão, com os seus clientes, a responsabilidade que você tem quando você bota o nó na madeira no peito, o blá blá champanheria, porque ali tem um investimento, tem um envolvimento de uma série de pessoas para fazer aquilo ali acontecer. Então, ele é um representante daquela marca. Legal. Outra coisa que a gente fala, você precisa ser um vendedor, você precisa entender do que você está falando. Não é ir lá atender, tirar prato e botar prato. Um bom vendedor, ele tem que conhecer o cardápio, ele tem que conhecer a importância dele dentro daquele universo. Então, quando você fala essas coisas,
para um garoto, até assim, a gente tem todas as idades, é muito bacana, tem homem, tem mulher, tem, enfim, eu não entro nem em opção sexual, que isso para mim cada um tem a sua, pouco me importa. Mas a gente mostra para eles a necessidade de eles estarem conectados ao mercado, porque muita gente não fala disso. Vou falar de um assunto aqui, que é QI, QE, QA e QS. Né? QI é o quociente intelectual, que é o que todo mundo fala. Né? E pouco importa. Sim. O que importa é o QA e o QE. QA é o quociente de adaptabilidade e que é quociente emocional. E o outro é o quociente espiritual, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com empatia, com você entregar para a sociedade. Legal. Então, se você não tiver o que é e o que há, você não fica conectado com o mercado. Se você não souber ter um emocional para você poder enfrentar as adversidades que vão ter ali, aquelas relações. E se você não tiver adaptabilidade para entender que um dia você vai ter que trabalhar de noite, outro dia de manhã, você vai ser carta fora do baralho. Perfeito. Então, eu não falo isso nesses termos técnicos, mas, na verdade, essa aula comportamental é para eles entenderem a necessidade deles estarem preparados. Aí sim vem o mente de líder, que é... Porque quando a tua cabeça está preparada, não interessa se você é apresentador, é dono de restaurante, é funcionário, é comim, trabalha como ESG, você vai estar preparado para você poder perpetuar. Sim. Então, esse é o trabalho do Instituto João Diniz, na aula de comportamento, e depois a gente desloca cada um, obviamente, de acordo com a sua característica, com a sua vontade, para as aulas técnicas, né? Onde a gente ensina o básico. Não vai sair de lá nenhum grande maître, nenhum garçom, nenhum sommelier, mas ele vai se sentir à vontade para quando ele for fazer uma experiência. É o necessário para ele ingressar ali no primeiro... Isso, ele sabe fazer uma entrevista e ele já entrou num bar, já sabe o que é uma coqueteleira, já sabe montar um mise en place, já sabe quais são os drinks básicos, para aí sim ele perpetuar e poder se manter empregado. Incrível. E como que são as inscrições, assim? Tem quantas vezes ao ano? Então, galera que tá assistindo a gente aqui. Então, eu vou fazer agora mais um curso. Não tem datas muito programadas, porque eu tenho que encaixar com a minha agenda. Sim. Né? Então, eu estou querendo fazer uma agora pós-carnaval, provavelmente março. E aí eu vou para minhas redes sociais, se vocês puderem ajudar também. Perfeito, a gente vai divulgar lá. A gente tem um curso... Tudo aqui na descrição, tá, galera? Eu boto geralmente 40 pessoas, que é um número que dá para a gente atender... É legal, dá para dar uma atenção bacana para todo bastante gente. Bastante. E a gente vai fazer agora um curso para o Exército. Eu vou fazer uma aula exclusiva para os meninos que vão sair do Exército agora em abril, né? E para a gente também poder conectar o pessoal das Forças Armadas ao mercado, porque eles entram com 18, são obrigatoriamente desligados aos 19 anos, né? A grande maioria. E aí, cara, é aquela história, assim, eu sou muito objetivo. Fala assim, pô, João, mas pô, tu é um cara bacana, você faz isso? Sou. Mas a gente tem 3 mercados no Rio de Janeiro. E é muito óbvio isso. A gente tem o mercado formal, a gente tem o mercado informal e a gente tem o mercado da violência. Alguém vai absorver a mão de obra. Alguém vai ser contratado para trabalhar em alguma dessas empresas. Ou o cara tem uma carteira assinada, ou o cara vai vender quentinha na rua, vai dar o corre dele para poder ganhar dinheiro, ou ele vai trabalhar para o tráfico para a milícia. Ponto. Então, assim, se a gente não entender que a gente precisa esvaziar essas 2 grandes empresas que são orquestradas por empresários. Mas ele não é formado. Mas o Pablo Escobar é um mega empresário. Porque o cara tem inteligência comercial. Sim. O cara entende de logística, de venda, de gente. Ele é um... Então, você tem outros Pablos Escobares pelo mundo, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que estão contratando mão de obra de meninos que querem trabalhar, que querem adentrar o mercado de trabalho. E se a gente não criar oportunidade, alternativa, e aquecer o mercado para o mercado poder absorver essa galera, esses caras vão correr para o lado errado. Cara. É normal. Não é certo, mas é normal. Não sou eu que estou falando, a vida mostra. A vida mostra. A violência no Rio de Janeiro aumenta por causa disso. Exato. Não adianta a gente fazer um monte de coisa se não aquecer o mercado, capacitar profissionalmente para o cara ter a escolha.
né? Obviamente que a vida é feita de escolhas, mas você facilita um pouco a vida daquele cara ali que já não tem uma criação bacana, que já não tem acesso. Formação. Pô, aí tá ali, cara, o cara tem tudo para dar errado. Se a gente não ajudar, a gente vai seguir com esse Rio de Janeiro, com essa leitura aí cada vez pior, né, cara? Então eu acho que é um papel que eu falo de todo mundo, né? Todo mundo. A gente tem que parar de esperar, de apontar o dedo pro político ou pro empresário. Eu falo assim, cara, o que eu posso fazer dentro do meu tamanho, dentro da minha expertise para poder ajudar as outras pessoas? Legal, perfeito. Muito bom. E o Mente de Líder, ele já vem com um perfil agora de outro tipo de pessoa. Você já pega uma galera que já está, enfim, querendo empreender, já está no mercado, é um pouco diferente aí do Instituto, né? Na verdade o Instituto vai para dentro do Mente de Líder, né? E a verdade, assim, eu falo muito, eu não gosto muito de nichar, porque eu acho que eu posso nichar alguns produtos dentro do Mente de Líder. Então, a ideia é o Mente de Líder ter um conteúdo que serve para todo mundo. E, obviamente, que eu vou ter algumas mentorias específicas falando de empreendedorismo, falando de precificação, de storytelling, de posicionamento. Legal. Aí eu posso ter algumas coisas de acordo, é o que eu falo, igual ao jiu-jitsu, né? Você pode dar aula para faixa branca, aquela aula de escolinha que vai servir para todo mundo. O faixa roxa, ele já vai ter que ter uma técnica para ter um tipo de posição, e o preto é outra. Então, a minha vontade é colocar para todo mundo, desde o faixa branca, desde o garoto que está no colégio ainda ali, que sonha em ter um restaurante ou montar um negócio dele, até o cara que já é cascudo, que já tem restaurante, já apanhou e está querendo melhorar. Eu acho que a ideia é a gente falar fácil. Uma coisa que, assim, outro dia eu coloquei uma passagem que é muito interessante. Se você não sabe falar de alguma coisa de forma fácil, é porque você ainda não entendeu sobre ela. Né? As pessoas querem falar um português, um americanês, um monte de palavra break-even. Cara, dá para falar? Dá, mas assim, você vai nichar muito o teu público. Então, assim, fala de essência, fala de movimento, fala de conceito, que todo mundo vai entender. E você vai atingir o mega empresário, você vai atingir o garoto que está no colégio ainda, mas que quer ser empresário. Ou que quer ser líder, né? Porque às vezes ele não quer ser empresário, mas ele quer ser um gestor, um gerente, ele quer trabalhar numa multinacional, mas ele tendo uma mentalidade de líder, né, uma visão 360 graus, ele vai poder perpetuar com mais facilidade. Legal. Porque a gente fala muito aqui do intraempreendedorismo, né? Não é só você ter um CNPJ, um MEI, ou abrir um negócio que você é empreendedor. Você pode empreender dentro de uma empresa. Com o dinheiro dos outros. Exatamente. Até melhor, hein? Pode correr o seu risco do seu próprio dinheiro. Você pode testar. Você pode testar, né? Isso é muito comum no mercado mesmo, porque às vezes as pessoas estão dentro de uma empresa e acham que mesmo que não tenha um plano de carreira tão grande naquela posição, mas você pode, de repente, tentar abrir uma outra unidade de negócio dentro de uma empresa e justamente ser um intraempreendedor e criar o teu desenvolvimento em um cargo que talvez você não tenha para onde crescer. Então, tem oportunidades dentro de uma empresa tradicional também, mas muita gente não consegue vislumbrar isso, né? Porque é aquela caixa. Não, tenho isso aqui, eu só não posso seguir isso. Eu vou fazer, minha função é essa. Não vou botar meu esforço para dar dinheiro pro dono. Mas também vai te ajudar no teu desenvolvimento ali, né? Sim. E não ver que se o dono prosperar, se o negócio prosperar e tiver a sua parcela e você for ajudar, você pode ser muito beneficiado no futuro também, né? Porque imagina se aquilo ali é um negócio só, mas daqui a pouco viram 10. E aí a pessoa vê ali, nossa, esteve junto comigo. Ontem eu tava em Miguel Pereira e aí a gente foi num café Lugano e os donos lá não eram do nicho de gastronomia, eles eram de outro nicho. E a gente falando disso, cara, você ter funcionários que pensem dentro do seu negócio como dono. Ter pessoas ali que não dá pra você estar ali o tempo inteiro. Então, se você tiver pessoas de confiança que estão cuidando do seu negócio e pensando como você pensaria, tendo aquele zelo, aquela preocupação de atender bem os clientes, de informar as coisas, esse cuidado, né? Pensar como dono. Então, faz toda a diferença. Isso, na verdade, cara, é muito curioso. Isso é bom para ele, não é nem bom para a empresa. Exatamente, bom para ele. Óbvio que é bom para a empresa, mas quando ele faz essa provocação de pensar no macro, eu falei isso lá no Exército dos Meninos. Eu falei, olha só, quando eu faço reunião com meus colaboradores, eu falo uma coisa para eles. Sempre aparecem questionamentos, né? E eu faço o movimento da inversão. Eu falo assim, o que você faria?
Primeiro que eu te pago para me dar a solução, não para me dar problema. Mas não vou nem entrar nesse mérito. O que você faria se essa empresa fosse tua, eu fosse teu garçom e eu estivesse reclamando disso? Qual é a solução? Porque aí você tira o cara da zona de conforto e faz ele... Eu falei para eles, cara, pensa como almirante. Não pensa como soldado. Pensa como soldado é mole, irmão. Você vai ficar sentado ali, esse navio vai para onde? Você tem que falar o seguinte, cara, eu sou o piloto aqui. Morreu todo mundo, eu tenho que assumir. Pensa como dono, meu irmão. Porque isso só vai te fazer crescer, cara. Pensa no macro. Eu tenho um garçom na minha empresa que ele pode falar assim, não, eu sou garçom, eu venho para cá para desempenhar o papel de garçom e ponto. Não, cara, você tem que olhar para o sushi man, para o bar, para a porta, para o marketing, para o teu gerente. Para quê? Primeiro, para quando você for o dono, você já tem uma leitura de outros setores que não teu. Pensa no macro, não pensa no micro. Número 2, o problema de todos é teu. Sim. Porque se não funcionar a cozinha, o teu atendimento pode ser incrível, você pode ser o melhor garçom do mundo. Você que vai escutar ali. Exatamente. O cliente, o teu patrão, que eu falo também, patrão é quem paga. Eu falo para eles, eu não sou o patrão de vocês. O patrão é o cliente, cara. Eu só pego o dinheiro que eles me dão e repasso para vocês. Então é o seguinte, se o teu patrão não gostar da experiência, e não adianta você falar assim, não, mas eu fiz a minha parte. Interessa, você fez 10 gols, o time tomou 11. Está desclassificado, irmão. Então, assim, se você não entender que você precisa se preocupar e entregar e colaborar o máximo possível para os outros setores, além do seu darem certo, isso é ganho seu. Aí eu conto a história da Fazenda. Vocês conhecem a fábula da Fazenda? Não. É bacana. Conta aí, adoro. A fábula da Fazenda é a seguinte, o fazendeiro chegou com uma ratoeira em casa, né? E aí ele botou a ratoeira, porque a mulher dele odiava rato e tal, ele pegou, botou a ratoeira lá em cima do cantinho da sala, e o rato ficou apavorado. Ficou desesperado com os filhotes dele, correu, virou para os filhotes dele e falou, olha, não sai de dentro daqui, tem uma ratoeira, tá com queijo, não se seduza lá por causa do cheiro do queijo e tal. E o rato foi pedir ajuda, ele falou, foi lá no estábulo, foi falar com o cavalo, foi falar com a vaca, falou assim, vaca, no curral, pô, tem uma ratoeira lá dentro, pelo amor de Deus, eu tô desesperado. Aí a vaca olhou e falou, pô, rato, é o meu tamanho, cara, não entra nem em casa. Pô, esse problema é teu, cara. Aí ele ficou apavorado, foi no galinheiro. Pô, dona Galinha, pelo amor de Deus, meus filhotes, você tem os seus pintinhos, você sabe como é que é a dor da gente. Pô, rato, pelo amor de Deus, sai daqui, cara. Tô alimentando aqui meus pintinhos. Aí ele ficou triste, apavorado, voltou lá para dentro da ratoeira. Aí ficou lá de noite, estava apavorado, segurando os filhotinhos dele. E de noite, escutaram lá um estalo lá na ratoeira. Aí desceu a mulher do fazendeiro, falou, pô, peguei o rato. Foi lá, era uma cobra que picou ela. Picou a dona da fazenda. E que pegou só o rabo da cobra. Picou a dona da fazenda, ela adoeceu, foi para o hospital. Aí todo mundo consternado e tudo mais, pau. Foi todo mundo lá visitar a dona da fazenda. E aí, todo mundo foi visitar, o fazendeiro ficou muito agradecido, cidade pequena. O que ele fez? Matou a galinha para fazer uma canja, né? Para dar para a esposa dele que estava doente e tudo mais. E a esposa dele foi piorando e morreu. Faleceu a esposa dele. E aí todo mundo foi no enterro, velório, aquela coisa bonita. E aí ele, para agradecer o carinho da cidade toda, foi no curral, pegou a vaca, matou a vaca e fez um grande churrasco para agradecer. Então, a fábula da fazenda diz o seguinte, quando chega uma ratoeira na fazenda, o problema é de todos. Porque quando você acha que aquele problema não é teu, e o rato não aconteceu nada. Ele ficou lá. Então, é para as pessoas entenderem que o problema é de todo mundo. O problema da comunidade, quando tem uma ratoeira na fazenda, quando a gente tem violência na cidade, não é o problema. Todo mundo. Então é sobre isso, entendeu? A gente precisa fazer com que as pessoas pensem no coletivo para que a gente tenha um ganho. Então, esse são os movimentos que a gente busca fazer no Instituto João Diniz e a gente está conseguindo ajudar bastante. Muito bom. Gente, eu até me emocionei. Ótimo. Porque é a vida, né? Muito sobre isso. As pessoas pensam que
tudo é interligado. Às vezes você está numa zona nobre e você pensa que algo que acontece na zona mais ali, periférica ou numa favela, você fala, não, tá lá, é um ambiente distante, mas afeta a vida. Às vezes, né, vai acontecer algo ali num meio termo, num ambiente. Então, é tudo interligado. Se a gente pode contribuir, se você pode olhar como um todo e se preocupar na sua função e na função dos outros, faz toda a diferença na vida, né? Que as pessoas tenham essa preocupação, né? De você olhar, não pensa só em você, porque a gente vive num mundo interconectado, e agora com a internet mais ainda, né? Com certeza. A gente é influenciado fisicamente e online também. Então é isso, acho que se todo mundo tiver essa mentalidade de pensar 360, de pensar um pouco ali além, né? Pensar além de si próprio, isso já... E o líder é isso, eu acho que o líder ele tem que dar o exemplo na atitude, né? Não é também falar coisas bonitas e não mostrar. E não fazer. E não exercer, né? Que eu falo, a palavra guia, mas o exemplo ele arrasta. Exatamente. Então você tem que fazer. Então, enfim, foi um movimento que eu fiz, foi muito bacana, assim, é muito bacana. A política também, assim, eu tive que quebrar muito preconceito, porque eu sempre fui muito preconceituoso com relação, não aos políticos, mas a forma com que ela é feita, né? Aquela ineficiência, aquela dor que a gente tem, aquela forma que a gente tem de apontar o dedo, falar assim, mas pô, eu pago o teu salário, tudo bem, mas o que você pode fazer? Porque você já viu que a política em si só ela não vai conseguir fazer sozinha, né? Então, assim, a gente precisa entender, tem que pensar muito maior, né, cara? Porque a gente fica pensando dentro do umbigo, a gente só ajuda quem a gente conhece. É um movimento... Quando surgiu o convite, assim, ou quando, não sei como é que foi a oportunidade de você tentar ingressar ali, né, no meio político, as pessoas à sua volta, você mesmo, como é que é essa questão? Você falou, gente, porque acaba que a gente sabe que tem muito aquela coisa, a pessoa vem, é empresária, as pessoas, vai se meter na política, mas eu vejo uma das coisas que eu observei muito do ano passado para cá. No Rio de Janeiro é muito difícil você fugir de se relacionar na política. Acaba que os negócios, as coisas no Rio de Janeiro, sempre, de uma forma ou outra, você vai precisar, e a gente precisa conversar com esse setor também. Sim. Aqui é muito. Eu vejo em São Paulo, você consegue correr algumas coisas ali, muito mais. Aqui não, aqui você rapidamente, você chega em uma questão política. Então, como é que foi para você, um empresário aí, 30 anos, né, a experiência de concorrer ali, de pensar em estar na política, assim, também? Então, na verdade, foi uma necessidade, né? Se eu tivesse um entendimento que a nossa política era uma política competente, né, de uma forma geral, não vou entrar em detalhes, mas competente, com entrega, se a gente tivesse uma entrega, se a gente morasse na Suíça, por exemplo, eu não entraria na política, porque a coisa funciona, a coisa ela acontece. Quando eu vejo o Brasil, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, indo de mal a pior, né, eu nasci em 73, em 83 o Rio estava pior, em 93 muito pior, em 2003 bastante pior, em 2023 horroroso. E a tendência é piorar, porque se você não faz alguma coisa que nunca foi feita, você não pode esperar um resultado diferente. Então, eu parei de apontar dedo, né, de criticar e de questionar, parei de me sentir, não, eu sou empresário, eu não sou político, não, eu sou um cidadão que eu tenho que contribuir. Até hoje eu contribuí como empresário, gerando emprego, investindo na economia da minha cidade, trabalhando. Agora, se hoje eu acho que eu tenho expertise, conhecimento e know-how que eu possa estar levando para dentro da gestão pública, que também vai agregar e vai impactar a vida das pessoas, assim como as minhas empresas, eu acho que eu tenho esse dever. Então, esse entendimento que primeiro teve que acontecer dentro de mim, obviamente que as pessoas, amigos, falam, pô, mas a política é um jogo muito pesado. Eu já escutei, a gente escuta de tudo, né? Então, assim, é pesado para quem quer carregar mala de dinheiro, número um, vamos falar português. Número 2, é pesado? Você tem articulação? Tudo tem. Todo lugar. Tudo tem. Né? Então, assim, eu acho mais pesado ter 250 funcionários, que é o que eu tenho, do que ter um cargo público e ganhar o salário certo todo mês. Então, vamos falar de vida real. Eu tenho muito mais chance de dar errado e de quebrar ou de ter um estrago na minha vida profissional / pessoal do que como político, se eu não quiser fazer nada errado. Agora, muita gente fica preocupado. E, assim, e até a classe política também, ela te olha com uma desconfiança, né? O cara fala assim, pô, cara, o que esse cara é bem empresário, bem sucedido,
O que esse cara tá vindo fazer? O que esse cara tá vindo tomar meu espaço aqui? Uhum. A cabeça do cara é essa. Você tem 70 cadeiras de deputado estadual. Alguém vai ter que levantar para alguém sentar, cara. Se eu sentar ali, eu vou tirar o emprego de alguém. Né? Então, assim, eu sou um cara, ou pessoas que vêm com essa leitura, eu não tenho histórico político, eu não tenho família política, eu não tenho padrinho político, ou seja, eu sou uma peça estranha dentro daquele movimento, né? Eu sabia que eu ia enfrentar isso. Mas eu não estou muito preocupado com isso, não. Você entendeu? Com certeza. Então, assim, fizemos 16 mil votos, sozinho, tá? Posso dizer que foi uma campanha, assim, sem dinheiro, sem aporte, porque a gente sabe que tem N formas de fazer uma campanha política, e campanha política grande é uma campanha cara. Eu fiz uma campanha para deputado federal, e o bacana foi o seguinte, e isso é importante eu falar. Eu falei assim, pô, João, como é que você fez uma campanha sem estrutura? Aí eu falei assim, porque eu me espelhei quando eu fazia festa com 18 anos. Que eu botava as meninas no meu carro, ia na porta da faculdade, ia na porta da praia, ia no PP. E eu fiz a minha campanha exatamente assim. Ia no Baixo Gávea, ia no Olegário Maciel. Ou seja, quem é o meu público-alvo? Como é que eu comunico com o meu público-alvo? Para eu poder vender o produto que se chama João Diniz na política. Então, eu adaptei. Você vê como é que é importante você fazer movimentos que às vezes você nem sonha. Eu, com 18, 19 anos, nunca pensei em ser político e aos 49 eu fiz uma puta campanha como deputado federal pela expertise que eu desenvolvia e, obviamente, por ser uma pessoa com network bacana, porque tem uma proposta legal, sei comunicar, tenho o que fazer, não estou ali querendo ser famoso, nem sabe, virar personalidade dentro da política. Eu não sou blogueiro da política. Então, eu acho que isso tudo sedimentou essa campanha, que foi muito bacana, e a tendência é a gente... Show de bola. Só o começo. Pretende voltar, então. Não, voltar não, nem sair. Tô só me aquecendo aí. Ó, infelizmente, gente, estamos aqui nos encaminhando para o final. Pois é, mas a gente vai ter que marcar outro, né? Sim, parte 2. Eu acho que o papo tá muito bom, a gente vai ter que marcar outro. E para encerrar nossa pergunta clichê aí, qual que foi o maior perrengue que você já passou, seja na vida profissional, pessoal, para contar aqui pra gente? Cara, a gente vai ter que fazer um programa só de perrengue. Mas já tem de tudo aqui, né? Boa. Pode ser triste, pode ser engraçado, pode ser bom. Deixa eu contar um perrengue engraçado. Uma história engraçada que aconteceu na sua vida. Vamos lá, vou contar um difícil e um engraçado. Tá. O difícil foi o seguinte, quando teve a pandemia, começaram os movimentos de bares, restaurantes, DJs, produtores de evento e tal, para que a gente se organizasse e pudesse reabrir, que foi o setor que mais foi afetado. E eu conheço todo mundo, organizado, e tal, falei, não, João, você tem que ir, tal, bababá. E aí, daqui a pouco, cara, eu estava na frente da prefeitura, em cima do carro de som, falando para 5 mil pessoas, sem ter ensaiado, eu nunca tinha falado para, sei lá, nem 300, e eu fiz um discurso lá de quase 10 minutos, e dali eu desci político, a verdade foi essa. Então, assim, foi um perrengue porque eu não cheguei preparado, não era a minha intenção, eu não queria ser político, e na verdade, quando eu desci, as pessoas falam, pô, meu irmão, é você que... Vou botar você. É você que vai resolver. É você que vai resolver. E um outro engraçado, cara, assim, eu surfava muito, né? Eu sempre gostei muito de surfar. E eu ia pegar muita onda, assim, em Garopaba, Ubatuba e tal. E teve uma época que foi a Guerra do Golfo, que vocês também não participaram disso, né, ativamente, mas eu estava lá em Ubatuba, era uma época que, pô, não tinha... Era guia 4 rodas, né? Você não tinha internet, você não tinha... Hoje eu estava na Barra, quando eu vim para cá, deu 38 minutos, eu falei, pô, cara, que coisa incrível, né, cara? Porra, 38 minutos, isso é de Deus, né, cara, que criou o como é que é o nome? Waze. Deu essa inteligência. E aí eu falei, cara, a gente estava em Garopaba e a gente foi querendo ficar. E aí a grana foi acabando, garoto, 18, 17 anos e tal. E aí eu falei, pô, cara, vambora que a gente vai ter que... E aí no dia que a gente foi, estourou a Guerra do Golfo, cara. E obviamente, garoto, nunca tem tanque de gasolina no tanque. A gente pegou a estrada, no meio da estrada, acabou a gasolina. Caralho, eu falei, meu Deus. Eu e um amigo meu de carro e tal. Aí parou assim, parou. Ele falou, meu irmão, parou.
Aí eu fui andando, tive que andar 10 quilômetros. Nossa. Aí enchi. Não tinha galão, enchi 1 litro de gasolina. Aí voltei 10 quilômetros. Botei a gasolina. Aí eu calculei errado, cara. Parou já não. Andou mais 5 quilômetros. Pô, eu falei, não é possível, cara. Estudei matemática, né? Maratona da gasolina. Então, assim, essa foi uma história engraçada. Engraçada agora, mas... Pô, e não tinha celular, minha mãe desesperada, porque eu falei pra ela, ó, tô saindo daqui, sei lá, 2 da tarde. Fui chegar em casa, sei lá, meia-noite, 1 da manhã. Nossa. Então é uma das muitas aí. Muito eu lembrei bom. dessa, eu não sei nem porquê, mas essa Bom que na segunda vez você andou menos. Na segunda vez você só andou 5 Gente, muito bom. E se você pudesse, só pra gente finalizar, deixar alguma dica pra quem tá nos assistindo que quer empreender, fica à vontade aí, eu falar das suas redes sociais. Deixa um recado se quiser e o espaço aí é seu. Vamos lá. Minha rede social é @JoãoDinizRJ, tá? Essa é a minha rede social. E a nova, @MenteDeLíder360. Tá? Então esses são os 2 canais aí bacanas, se o pessoal quiser me seguir, falar, compartilhar e tudo mais. É importantíssimo. Outra coisa, ajudem a compartilhar, porque o Instagram, se ele não é pago, né? Se você não tem um tráfego pago, tem que ser orgânico, né? Eu acho que as pessoas tinham que se ajudar mais. Né? A fazer a roda girar. É só querer. Falo disso toda não custa nada, hora né? no Instagram. Curte, comenta, que engaja. Aquilo ali é uma matemática. Então ajuda quem está ajudando, né? Às vezes você é muito egoísta. Você vê um conteúdo maneiro e não passa. E não faz nada, não curte, não compartilha nada. Bota para rodar, entendeu? E com relação ao empreendedorismo, cara, faça, age. Não pensa, age. Sabe? As pessoas pensam muito, é muito projeto. Faz, projeto cara. porque execução, né? Não, vai pro pau, cara, entendeu? E lá você arruma, cara, entendeu? É melhor você... O feito é melhor do que o bem feito, sabe? Porque senão fica muito... As pessoas têm que ter mais proatividade, cara. A vida é feita de proatividade. Não dá para você ficar pensando muito. Obviamente, você não vai se jogar pela janela. Mas, cara, pensa um pouco. As pessoas têm que ter mais coragem, cara. Sabe? Falta coragem. Sabe? Deus beneficia os corajosos, entendeu? Não é o louco, não. É o corajoso. Porque o corajoso também tem medo. Né? Eu tenho medo. Quando eu vou montar um negócio, eu tenho medo. Mas você calcula o risco, né? E você tem que ter mais coragem do que medo. Porque o medo é bom, que te deixa alerta. O medo faz você ficar ligado. Né? Ele te deixa ali na atividade. Quando você não tem medo também, às vezes aí você vira louco. Né? O cara que não tem medo é louco. Tem um planejamento mínimo. Mas é isso, vai pro pau. Olha, super obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigado, gente. Foi ótimo o bate-papo. Se inscrevam no nosso canal e na inscrevam nossa rede social também. Divulguem para esse canal explodir, galera. Na real, pode ver. Vocês. Então, uma baita aula que ele deu aqui hoje, tá? Ótimo episódio, gente. Obrigada, João. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.